Olá, sejam muito bem-vindos ao eu ia falar o Projeto Bíblia 365, que eu nunca o Projeto Bíblia 365 está sendo todo dia, mas o podcast Matheus Ramos Pro, que é esse daqui. Sejam bem-vindos ao podcast Matheus Ramos Pro. Caraca, tem tanto tempo que eu não gravo que já até estava esquecendo como é que fazia. Gente, muito tempo sem gravar o podcast. Tiveram algumas mudanças na minha vida aí nos últimos dias, últimas semanas. Aí não deu pra, vamos dizer assim, atender. Não deu. O tempo foi para outras coisas, vamos dizer assim. Mas eu prometo, mais uma vez, como eu prometi, acho que foi no penúltimo episódio do podcast Matheus Ramos Pro. Que vai ter sim os episódios extras. Vai ser pequenos, eu vou gravar episódios pequenos, porém vai ter eles. Eu vou recompor, vou remir esses episódios que estão faltando aí. Você pode ter certeza. E graças a Deus na verdade, não é que sobrou um tempo, eu decidi colocar isso como prioridade, porque já tiveram 2 pessoas. Eu sei que são poucas pessoas, mas para mim, eu prometi que se tivesse uma pessoa que me relatasse que teve algum tipo de mudança ouvindo esse podcast, eu ia continuar ele. E tiveram 2 pessoas. Então, isso é investimento para essas pessoas e investimento por reino de Deus, porque dessas 2 pessoas podem atingir mais pessoas. Além de atingir mais pessoas, isso é um investimento em mim mesmo. Quando eu ensino alguma coisa, aí que mostra que realmente eu estou aprendendo ou eu aprendi. E esse podcast aqui é muito importante para mim. Eu gosto muito de gravar ele, de falar a verdade. Depois que eu peguei o hábito, no começo eu odiava de todo o coração. Mas eu coloquei, vou gravar um episódio dia sim, dia não, e pronto. Aí eu comecei a gravar. Tá certo que nas últimas semanas aí você pode ver que eu falhei em gravar esse podcast, mas teve um período aí, um certo período, não sei se foi uns 2 meses, teve episódio dia sim, dia não. Claro que o Projeto Bíblia em 365 está sendo todo dia. Eu não sou daquelas pessoas que grava e deixa rodando. Não, esse episódio é a hora que eu gravo, acabei de gravar, sai. É diário. É diário. E é uma questão de renovo diário da aliança com Deus também, né? A gente fortalecer nossa fé, né? Mas não só tendo a fé fortificada, né? Porque a fé fortificada, sem fazer nada, ela é morta, serve para nada. Então você tem que mudar as suas atitudes. E ler a Bíblia diariamente, para mim, tem sido uma experiência que eu nunca tinha tido, nunca tinha feito isso na minha vida. Se eu tinha feito, tinha sido por um mês e pouquinho, e tinha parado. E não tinha persistido, não tinha, isso mesmo, persistido nisso. E isso é muito importante para aumentar a sua fé, te dar um direcionamento, te dar base do que fazer, além de renovar mesmo a sua aliança com Deus todos os dias. Claro que nesse período aí, acho que já tem mais de 60 episódios, se eu não me engano. Nesse período aí eu vacilei 2 dias, um dia só. Um dia eu não consegui publicar o episódio no mesmo dia. Eu gravei 2 em um dia só, nesses 60, mais de 60 dias. Então eu vacilei aí nessa parada aí também. Mas foi só uma vez. E vou fazer de tudo dentro das minhas possibilidades para não vacilar. Porque essa parte do renovo, como já falei em algum episódio aí desse podcast, é muito importante, cara. É muito importante
você ter embasamento, você ter certeza do que você está fazendo. Você, através da palavra de Deus, você tem firmeza na sua postura e nas suas ações. E o episódio de hoje é justamente para falar acho que tem a ver, pelo menos ao meu ver, tem a ver com essa parte de leitura, né, de firmeza, de firmeza na rocha, que é a palavra de Deus. Você está se renovando a sua aliança com Deus diariamente, faz com que você seja esvaziado de si e preenchido por Ele. E é sobre isso. Vamos lá. Pessoal, lógico que o ser humano ele tem uma capacidade incrível, humana mesmo, capacidade que Deus colocou humana em nós foi gigantesca. Tanto é que Ele nos fez imagem e semelhança. Só disso aí nós somos grandes, né? Somos nem os anjos que alguns de vocês veneram tanto são grandes como você que está ouvindo, mas você nunca ouviu isso, ou se você ouviu, você nunca deu bola, e as pessoas não querem que você descubra que você é importante para Deus. Então, através da cultura, elas falam que você não tem importância nenhuma, que você é só um grão num universo gigantesco que não tem relevância alguma. E na verdade cada ser humano tem uma relevância gigantesca se tiver preenchido por Deus, se quiser se voltar ao seu Criador. Porque se não se voltar ao seu Criador, ao Criador dos céus e da terra e de tudo que existe, realmente vai ser bem irrelevante essa pessoa. Essa pessoa que não se volta ao Criador, ela pode fazer grandes coisas na terra, como por exemplo, tem uma empresa bilionária, vários desses bilionários que tem hoje em dia no século 21. Se você está ouvindo isso aí em outro século, não sei até quando vai chegar, mas hoje aqui a gente está em 2021, século 21, 2021, e esses bilionários eles se declaram ateus. Eles seguem alguns princípios da Bíblia, mesmo que sem saber. Alguns princípios de prosperidade, como por exemplo, dar é melhor do que receber, essas coisas assim. Alguns princípios de Deus mesmo, eles seguem, mas não se voltam, não se declaram ao seu Criador. E fazer essas grandes coisas aos olhos humanos, mas sem se voltar a Deus, reconhecer que sem Deus o ser humano é muito pouca coisa, é a mesma coisa que é muito pouco relevante mesmo, na verdade. E a gente vê que toda a guerra que existe, todo o reino de Satanás, ele trabalha para que tudo que existe ao seu redor te distraia e te neutralize mesmo o seu espírito, para que você não possa ter contato com o nosso Criador, para que você não tenha amizade, como é que se fala? Comunhão. Eu esqueci a palavra agora, gente, perdão, mas como é que fala? Intimidade, isso, intimidade é a palavra. Para que você não tenha intimidade com Ele, para que você possa chamar Ele de seu amigo verdadeiro, seu pai de verdade. Tudo isso, tudo que existe ao seu redor, você pode olhar aí, televisão, vamos supor que você é homem e o mundo te ensina que você tem que pegar um monte de mulher. Vamos supor que você é mulher, o mundo te ensina que você tem que pegar um monte de homem. Assistir novela,
ficar assistindo vídeos sem embasamento nenhum na internet, enfim. São várias e várias distrações que visam, são armas de guerra, porque você não olha com olhos espirituais, mas isso são armas de guerra do próprio Satanás para impedir que o reino de Deus se manifeste na sua vida. E a maioria das pessoas estão cegas e não conseguem perceber isso, e estão, sem perceber, neutralizadas de espírito e também da alma. Eu já falei, acho que eu já até falei sobre esse neutralismo em outro podcast mesmo. Mas as pessoas estão neutralizadas, e o objetivo de Satanás é justamente esse. Por quê? Porque ele não consegue tirar seu espírito. Você é um ser triuno de qualquer forma, mas ele consegue neutralizar se você não usar ele. Como, por exemplo, você deve saber, se você já tem mais de 14 anos, sei lá, ou até menos, que as crianças de hoje estão bem avançadas. Se você não usa um músculo ou qualquer parte do seu corpo, ele vai atrofiando. Ele vai, devido a não receber irrigação sanguínea, nutrientes adequados, devido à circulação ser mais baixa, o que vai acontecendo com essa musculatura que você não usa? Ela vai atrofiando, vai diminuindo de tamanho, perdendo a força. E a mesma coisa com o seu espírito. A sua carne, sua vontade carnal, sua vontade pecaminosa, que entrou através lá da queda lá do homem, provavelmente você sabe, sua carne, sua vontade pecaminosa engole seu espírito, porque você só exercita ela. Claro que você também é feito de carne, você precisa exercitar o seu corpo também. Fazer as suas vontades carnais é importante também, mas que isso tenha um equilíbrio, porque o seu lado espiritual é o seu contato com Deus, e o seu lado espiritual é o que é o realmente eterno, a alma e o espírito. E não só mata o espírito, que é o que você usa para ser preenchido por Deus, conversar com Deus, mata a sua alma também. Ideologias como o comunismo é para matar mesmo a alma da pessoa, para que a pessoa não tenha vontade, né? Todo mundo usa as mesmas camisas, todo mundo é nivelado por baixo, todo mundo é pobre no comunismo, vamos dizer assim. Todo mundo não tem a prosperidade, ninguém pode crescer, todo mundo no mesmo nível, um nível bem ruim, por sinal. Então, eu acho que até perdi do ponto central aqui. É tanta coisa que a gente vai falando e vai se perdendo mesmo do ponto. Mas deixa eu ver se eu consigo voltar aqui. Mas eu não me lembro, de falar a verdade. Eu tô falando aqui e já não me lembro mais. Me perdoe, meus prós. Mas essa neutralidade do seu espírito é o que Satanás busca, porque ele não consegue tirar o espírito de você, mas ele consegue atrofiar o espírito dentro de você. E quando a pessoa atrofia o espírito, você vê a decadência total aí, que você vê. Se você não consegue enxergar, é porque talvez você é um dos decadentes também, infelizmente. A decadência total, deplorável. É uma coisa, níveis acho que nunca antes vistos. Talvez, na verdade, já foram vistos antes sim, porque não há nada novo debaixo do sol. Mas a iniquidade se multiplicou na terra de uma forma não sem precedentes, porque tem alguns precedentes, temos alguns exemplos, inclusive antes do dilúvio. Mas a iniquidade se multiplicou na terra de uma forma muito gigantesca, vamos dizer assim, por causa que o reino de Satanás conseguiu neutralizar o espírito da maioria dos seres humanos que estão presentes nessa terra.
E neutralizando o espírito, neutraliza sua alma também. E parte de sua alma, né? Porque a alma é para o governo nessa terra, e Deus mandou você governar. Ele ordenou que você governe essa terra. Deus, ele deu a terra para os filhos governarem. E você perde essa parte da alma de governo mesmo. Você fica só com a parte de vontade que está mais ligada ao seu corpo, de questão hormonal, enfim. E a mente, que faz parte da alma, também fica corrompida por Satanás. Então você é dominado, espírito neutralizado, não tem contato com Deus, verdadeiro contato, em espírito ardente. Você não sente mais vontade de buscar o contato com o seu Criador. E isso, quando você chega nesse ponto, você está num ponto muito ruim da sua vida. Na verdade, você está morto. E eu quero que você, se você está num ponto desse, não sente mais vontade de ter comunhão com o seu Criador, ter intimidade com Ele. Talvez você seja uma pessoa religiosa e está neutralizada, porque a religião, ela te faz ser neutralizado também. A religião, Satanás usa a religião para corromper, para neutralizar também o espírito das pessoas. Felizmente, muita coisa foi corrompida por próprio Satanás, né? E por meio de vários meios, tá? Não vou me prolongar aqui muito, mas por vários meios corrompeu o que você acha que é bom, o que você acha que é bom no meio da religião, não é. Não é de forma religiosa que eu estou falando. Eu preciso que você abra seu coração de verdade e se volte ao seu Criador. Sem religiosidade, onde você estiver, se você puder ir para um quarto, ficar sozinho é melhor, ou para um parque, para uma floresta, sei lá onde você está. Se você puder ficar sozinho é melhor, e vá lá agora, fala com Deus, abra seu coração, rasga seu coração e entrega para Ele, entrega para Deus. Fala: eu quero te ver, Deus. Eu preciso te ver, eu quero entregar a minha vida para você. Eu reconheço que eu preciso de ti para ser salvo. Através do sacrifício que Jesus fez, eu preciso desse sangue para me purificar dos meus pecados e eu mudar a minha rota completamente. E se você fizer isso de verdade, não só da boca para fora, você vai estar saindo do que a gente fala muito aqui nesse podcast, que é dos 99% das pessoas no mundo, e vai estar passando para a aba dos vencedores, de 1% das pessoas no mundo inteiro. Pode parecer engraçado isso para você, mas isso é verdade. E eu te convido, se você não tem tipo de contato nenhum de ler com a Bíblia diariamente, ou se não tem contato nenhum até, está escutando pelo menos, mas escute com paciência as palavras do Projeto Bíblia em 365. Não é para me engrandecer, gente, isso aqui é Deus, isso é um investimento de Deus em você. Ele está me usando para levar essa mensagem para você. Tem muita gente que não lê a Bíblia por dificuldade com visão, por exemplo. Sabe ler tudo mais, mas não consegue mais ler, está muito idosa. A minha avó mesmo, ela é uma dessas pessoas que está com dificuldade com a visão já. E escutar talvez seja a solução para você estar aumentando a sua fé. Mas, como eu sempre falo, aumentar a fé não adianta muita coisa. Você tem que mudar a sua rota, mudar as suas obras, o que você faz, as suas atitudes. É isso aí, gente.
o ponto, acho que foi, né? Acho que foi o ponto principal, essa neutralidade de espírito. Você tem que quebrar essa neutralidade, começar a desatrofiar seu espírito e a fortificar ele. Primeiro vem a fisioterapia espiritual, porque você não consegue ir para uma academia e pegar no pesado, espiritualmente falando, fazendo uma analogia aqui. Então você vai fazer uma fisioterapia espiritual, de pouco a pouco, mas você vai rasgar seu coração de verdade, como eu falei, você vai fazer agora. E pouco a pouco, de glória em glória, você vai fazendo a fisioterapia espiritual. Depois de pouco tempo, ou talvez você já entregou tanto seu coração para Deus que ele já te preencheu e você já consegue pegar muito peso na academia e na musculação, que é o que eu espero que seja o seu caso. Se você abrir o coração para fazer o que o Espírito te pediu, Espírito Santo, o próprio Espírito Santo de Deus te pediu nessa noite, em qualquer horário que você está ouvindo aí, tá bom? Se você está aí no YouTube, deixa like. Se você está em outra plataforma qualquer, interage aí. Mas o principal meio de interação é o compartilhamento. Se você queimou seu coração, alguma pessoa ou algumas pessoas, isso é investimento que você está lançando a semente no coração dessas pessoas para fazer também. Então, se você quer plantar a semente, começar a investir no reino de Deus, que isso que é eternidade, o reino de Deus que é eterno, o reino de Satanás que eu mencionei aqui nesse podcast vai acabar, já tem data para acabar, já está condenado a acabar, mas o reino de Deus é eterno. Eu preciso que você invista nesse reino, e para você começar a investir, se você não investe ainda, compartilhe essa mensagem, compartilhe esse podcast aí com a pessoa ou as pessoas que queimou no seu coração, e fala para elas o que é. Só não manda o link assim seco, porque a pessoa nem clica. Eu mesmo, se a pessoa mandar o link seco, não falar nada o que é, eu mesmo não vou clicar. Provavelmente você não também. Então explica o que é, tá bom? Se a pessoa já rejeita quando fala de coisas, quando fala das coisas de Deus, das coisas do alto, arruma um jeito criativo aí para que ela escute essa mensagem. Falou? Curte aí. Se você não gostou também, deixa seu descurtir, não tem problema, mas tem que fazer alguma coisa. E comenta aí. Espero que você decida mesmo, de fato. Não fica dando condição, não fica anulando assim, jogando para frente isso, porque você não sabe o dia de amanhã, nem eu, nem você não sabemos o dia de amanhã. É isso aí. Eu vou encerrar esse episódio aqui hoje, agora, e Deus abençoe a todos. Leste Leihar.